físico em pessoas com Parkinson, vamos avaliar os níveis de vitamina D, até porque está associado com essa doença. Eu gostaria de fazer uma pergunta para ambos os doutores aí. Primeiramente, parabéns. A gente fica realmente bastante preocupado com toda essa informação. Então, a gente gostaria de saber, assim, no caso dos parkinsonianos, né, qual seria o nível adequado, até porque a gente vai verificar o efeito do exercício também, em conjunto com a suplementação da vitamina D. Muito obrigada. Vamos só responder essas três, eu passo depois, só para não acumular muito. Tá bom? Dr. Hollick, suas respostas. Sure. So, regarding the issue of skin cancer, it's just like anything else in life. You know, a little is good. Pouco é bom e excesso não é bom. Então, a causa da melanoma é aquele sol que queima, aquela exposição que deixa uma queimadura. Não existe nenhuma evidência que uma exposição responsável ao sol possa gerar câncer. Então, você pode levar o seu... Nós desenvolvemos um aplicativo para o iPhone, porque nós usamos informação de satélite para saber quantos raios ultravioletas estão entrando. Você programa o seu tipo de pele e esse aplicativo vai te falar que horas você tem que sair do sol e colocar um protetor solar para voltar. Então, na verdade, se você tivesse, por exemplo, um pouco rosado, sua pele um pouco rosada, 24 horas depois, seria igual a uma ingestão de 20.000 unidades de vitamina D. Então, expor suas costas, suas pernas, seus braços para talvez 10, 15 minutos, dependendo da sensibilidade da sua pele, você vai produzir vitamina D suficiente, é gratuito e você não vai entrar em risco. Em relação ao melanoma, a grande parte das melanomas ocorrem em áreas com menos exposição solar. Então, na verdade, aquela exposição solar profissional, quando a pessoa trabalha no sol, reduz o risco de melanoma. Então, é muito interessante. O que causa isso é queimadura, são queimaduras com peles que descascam e genética, e pintas também. Então, temos outras evidências para o câncer de pele. Bom, em relação à pergunta para o Cícero sobre como consumir vitamina D, como ele é solúvel em gordura, como é a melhor forma de consumir? Com comida, de forma seca, de forma oleosa? Na nossa experiência, nós estudamos vitamina D em óleo de milho, em leite desnatado e leite normal e suco de laranja. E não faz diferença. Então, vitamina D é igualmente interessante no estômago vazio ou depois de comer. Mas se você tem algum tipo de doença celíaca, então você vai precisar de mais vitamina D. Em relação a Parkinson, a doença de Parkinson realmente é muito sério. O risco de associar isso com a deficiência de vitamina D, o problema é que todos são deficientes de vitamina D. E aqueles com doença de Parkinson têm menos chances de estar expostos ao ambiente natural. Então, bom, a minha filosofia, como eu vejo muitos pacientes com doenças Parkinson, geralmente eu sugiro alta dose de vitamina D e realmente melhora as funções musculares e muitas vezes também melhora alguns sintomas. Mas isso é por causa da deficiência de vitamina B que exacerba os sintomas. Não é um tratamento da doença em si, mas claro, sim dos sintomas. Aos que perguntaram, Is this clear? vamos passar agora ao Dr. Cícero. Yes, so now let's pass the floor to Dr. Cicero.
A minha experiência tem sido muito mais com doses elevadas de vitamina D do que com doses fisiológicas de vitamina D. Respondendo especificamente em relação à questão da esclerose múltipla. Nós começamos a dar 10 mil unidades por dia de vitamina D por volta de 2002 a pessoas portadoras de esclerose múltipla. Devido aos dados de literatura que já haviam sido disponibilizados, demonstrando que a vitamina D é um potente imunomodulador. Ela é reguladora do sistema imunológico. Ela não deprime o sistema imunológico. Ela estimula o sistema imunológico, tornando-o mais eficiente no tratamento, no combate a infecções, mas inibe reações imunológicas incorretas do ponto de vista fisiológico, tecnicamente chamadas de TH17. Então, ela se constitui teoricamente no fármaco, uma substância ideal, porque tem a potência de um hormônio, no combate a doenças infecciosas, porque nós não provocamos imunossupressão, mas muito pelo contrário, nós aumentamos a potência do sistema imunológico. Nós começamos com 10 mil unidades de vitamina D, verificamos as melhoras que os pacientes tiveram. Com 10 mil unidades, a doença não entrou em remissão. Os surtos se tornaram muito menos frequentes, mas a doença ainda permanecia em atividade. E toda vez que esses pacientes eram submetidos ou se submetiam a algum estresse emocional, ainda havia o risco de esse estresse emocional desencadear um novo surto de esclerose múltipla. À medida que os anos foram passando, nós fomos acompanhando esses pacientes com doses maiores e verificamos que, à medida que nós aumentávamos as doses, os pacientes obtinham melhor e melhor efeito. Nos últimos 2 a 3 anos, aproximadamente, nós atingimos a dose que julgamos ideal para o combate, para a supressão da atividade dessas doenças autoimunitárias, que gira em torno de 1.000 unidades por quilo de peso por dia. Essa dose, se aplicada, isso para a média das pessoas. Essa dose, na realidade, é individualizada. Pode ser menos e pode ser mais, dependendo do paciente. Nós acertamos a dose de acordo com o nível de paratormônio. À medida que a vitamina D é elevada, o paratormônio se reduz. E nós procuramos deixar o paratormônio no nível inferior do normal e percebemos que, ao deixarmos no nível inferior do normal, sem suprimir o paratormônio, nós conseguíamos manter a doença em remissão. Né? Insisto que, para se atingir esse nível inferior do normal, era necessário atingir, em média, a dose de 1.000 unidades por quilo de peso por dia. E para evitar efeitos colaterais, que certamente ocorrem com essas doses, se não são tomadas precauções, nós retiramos alimentos da dieta que são ricos em cálcio. Basicamente, o leite e os seus derivados e os alimentos que são artificialmente enriquecidos com cálcio, como leite de aveia, de arroz ou de soja. Tomada essa precaução, essa dose se mostra bastante segura, desde que também acompanhada por uma hidratação abundante. Ou seja, nós pedimos para os pacientes que ingiram uma quantidade total de líquidos que tem que ser mínima de 2,5 litros por dia, contando todos os líquidos, não apenas água, mas água, suco, refrigerante, chás, sopas. Todos somados têm que dar a quantidade mínima de 2,5 litros por dia, porque com isso se consegue uma diurese aproximada de 2 litros, e através dessa diurese de 2 litros se mantém o cálcio que é eliminado na urina diluído, ou seja, evitando-se que o cálcio seja concentrado excessivamente, a gente está prevenindo a mais temida das manifestações de intoxicação
por vitamina D, que é a nefrocalcinose. Mas os níveis foram aumentando no decorrer dos anos. Né? Houve um determinado momento em que nós não fazíamos dieta nenhuma e nós observamos que os níveis de cálcio na urina chegaram no limite superior do normal. Então, nós mantivemos esse nível de vitamina D e pedimos para o paciente retirar os laticínios e os alimentos artificialmente enriquecidos com cálcio. E com essa medida, nós observamos que o nível de cálcio na urina caía a um nível inferior ao que o paciente apresentava antes do início do tratamento com a vitamina D. Então, com base nisso, nós conseguimos aumentar a dose de vitamina D para esses níveis que, como eu disse, em média são de 1.000 unidades por quilo de peso por dia. Mas que em pessoas por exemplo, obesas, pessoas portadoras de obesidade, isso pode até ultrapassar essa quantidade. Uma pessoa de, por exemplo, 130 quilos, não é absurdo que nós cheguemos à dose de 200.000 unidades por quilo de peso por dia. Né? De tal forma que a gente consegue compensar a absorção da gordura do subcutâneo. Gordura do subcutâneo, como disse o professor Hollick, retira a vitamina D da circulação e você tem que dar uma quantidade extra para conseguir suplantar esse roubo do tecido celular subcutâneo em relação à vitamina D biodisponível no organismo. Mas essas doses têm que ser praticadas sob rígido controle ambulatorial, laboratorial, e os pacientes têm que ser vistos periodicamente para verificar se eles de fato estão seguindo a dieta, né? Porque isso é de extrema importância. Doses maiores do que essas que a gente está praticando podem fazer com que a vitamina D tenha o efeito inverso à sua ação normal biológica. Por exemplo, uma pessoa de 70 quilos que tome doses superiores a 150.000 unidades por quilo de peso por dia, a vitamina D, em qualquer das suas formas circulantes, ela pode contribuir para a remoção de cálcio do osso, provocando hipercalcemia através deste mecanismo. Tá? E aí isso pode ser bloqueado através da administração de drogas tais como os bifosfonatos, como alendronato, risendronato e outros. Efetivamente bloqueada esse efeito tóxico. Mas raramente nós atingimos essas doses, apenas em pessoas que têm realmente um peso muito, mas muito acima do normal, uma massa corpórea fora do comum. Eu não sei se eu respondi bem essa questão da experiência com vitamina D, mas basta acrescentar que hoje eu tenho tratados desde o início em que nós começamos em 2002, 2003, 1.120 e poucas, não chega a 1.130 pessoas tratadas dessa forma, né? Sendo que talvez cerca de 70% desse total já foi tratado com essas doses mais elevadas. Eu estou contando 1.100 e não chega a 1.130, contando desde o início, quando nós começamos com doses mais baixas, como 10.000 unidades de vitamina D. O resultado é simplesmente fantástico. Né? Aqui a gente tem algumas pessoas que são meus pacientes, que estão aqui na plateia, e a gente pode ter a satisfação de dizer que... Quais são? Levanta a mão aí. Que a gente devolve a essas pessoas uma vida normal. Elas não têm mais surtos, elas não têm mais lesões na ressonância, elas não têm perspectivas de ficarem cegas e paraplégicas, se tornando pessoas inválidas, elas simplesmente olham para o futuro e têm um futuro normal. A única coisa que nós não sabemos ainda é por quanto tempo essas pessoas vão ter que manter essa dose de vitamina D. Isso é uma pergunta ainda a ser respondida. Associada a algum outro medicamento? Não, ou só absolutamente nada, apenas vitamina D em doses elevadas. Quanto à questão da forma de apresentação, como eu disse, eu acho que o professor Hollick mencionou bem que existem várias formas de apresentação que em doses fisiológicas são igualmente efetivas.
Quando nós usamos doses muito elevadas, como essas que eu mencionei, nós temos observado que a via sublingual é péssima para se administrar a vitamina D. Nós não conseguimos os mesmos resultados. E nós temos a impressão que o veículo lipídico, a mistura em óleo, produz melhor efeito do que... Mas isso não é uma coisa que está completamente documentada, mas a impressão é que a mistura em óleo produz melhor efeito, melhores níveis de vitamina D do que a mistura em qualquer outro recipiente, ou mesmo feito em cápsulas secas, né, de vitamina D. Quanto à questão de vitamina D para pessoas com Parkinson, bom, a vitamina D, ela tem efeitos tróficos no sistema nervoso muito importantes. Ela tem efeitos antioxidantes, ela estimula as próprias células nervosas a produzirem glutationa, a sintetizarem glutationa, que é um grande oxidante, e ela produz fatores neurotróficos, são substâncias que mantêm vivas as células nervosas. Esses fatores neurotróficos ou neurotrofinas são produzidas por células da glia, como os astrócitos, sob o estímulo da vitamina D. A vitamina D é captada da circulação e transformada na sua forma ativa, dentro já na parte interna da barreira hematoencefálica, no próprio sistema nervoso, e vai agir sobre todas as células do sistema nervoso. Ao agir sobre as células da glia, estimula essas células da glia a produzirem fatores neurotróficos, que mantém, como o próprio nome diz, a vitalidade das células nervosas, mantém vivas as células nervosas. Então, para qualquer tipo de doença neurodegenerativa, é altamente aconselhável que níveis normais de vitamina D sejam administrados, e eu acho inútil para esses pacientes administrar uma dose inferior a 10.000 unidades. Normalmente, isso para nós depende do peso do paciente, depende muito do peso do paciente, mas para pessoas de 50 a 55 quilos a gente dá 10.000 unidades, mas a gente chega para esses pacientes apenas a normalizar, retirar o paratormônio do nível acima do normal, deixando ele próximo do valor inferior do normal. E isso pode variar desde 10.000 unidades até 25.000 unidades por dia para pacientes com doença de Parkinson. É importante que a gente faça um pequeno parêntese no caso da doença de Parkinson, né, saindo um pouco fora da vitamina D. Eu tenho mais de 1.200 pessoas com doença de Parkinson sob acompanhamento. E a gente sabe que o grande problema dessas pessoas, que parece ser o causador da doença, é um estado de sofrimento crônico. As pessoas portadoras de Parkinson sempre foram pessoas angustiadas, preocupadas, são sofredores crônicos. E precedendo a doença de Parkinson, o início da doença de Parkinson, eles passaram por um período de estresse emocional excepcional. São pessoas que, para um problema desse tamanho, eles sofrem atingem um nível de sofrimento fora do comum. É realmente inacreditável, e você não consegue perceber isso se você não entrevista essas pessoas e especificamente pergunta a respeito desse problema. Aparentemente, o estresse emocional provoca nessas pessoas a formação de uma substância neurotóxica chamada salsolinol, ou de uma forma mais completa, N-metil-R-salsolinol. Parece ser uma poderosa neurotoxina que destrói neurônios produtores de dopamina, porque ela se forma predominantemente dentro das células produtoras de dopamina. Essa substância é encontrada em quantidades muito grandes, em concentrações muito grandes, no líquido cérebro espinhal dessas pessoas. Então, a vitamina D, deficiência de vitamina D, é um fator que pode ajudar essas pessoas, mas o grande problema dessas pessoas é atingirem um nível mais baixo de sofrimento. Obrigado. Agradecer a presença do Dr. Rosinha, que tanto nos ajudou. No primeiro instante já assinou conosco o requerimento, tem nos ajudado aqui na comissão. Quero lhe sugerir, Rosinha, que nós façamos aqui um debate com o Dr. Cícero e parte da sua equipe com
dermatologistas para discutirmos o projeto, a exposição ao sol. Tá bom? Tinha mais uma inscrição? Quem mais? Você queria falar? Só se apresenta e fala. Meu nome é Ana Gabriela. Eu fui diagnosticada em maio com esclerose múltipla. E, na verdade, é um apelo, né, que eu faço. Quando eu estava internada, eu já conhecia o Dr. Cícero, o vídeo do Daniel, porque existe uma outra pessoa na família com esclerose múltipla também, num estágio bem avançado, e ela é paciente do Dr. Cícero. E quando eu fui diagnosticada, eu estava internada e eu pedi várias vezes para vários médicos que iam nos plantões o exame de vitamina D. E eles fizeram todo tipo de exame que poderia ter, de AIDS, várias doenças, hepatite, menos o de vitamina D. E quando eu pedia o de vitamina D, eles riam de mim e falavam, outra pessoa pedindo esse exame de vitamina D. E eu saí, fiquei internada 20 dias, estou fazendo a pulsoterapia, saí do hospital, fui em outros médicos e novamente pedi esse exame e apenas insistindo muito, eu consegui que eles me prescrevessem esse exame. Esse exame ele é caro, se você não tem a prescrição do médico para fazer no laboratório, você tem que pagar aproximadamente R$200, né? Então, eu pedi a prescrição. E, por fim, fui a São Paulo fazer o tratamento, porque o único resultado que, além da minha ressonância magnética, né, que apresentou inúmeras lesões no meu... no cérebro e na medula, o único exame que deu alterado foi o de vitamina D. Todos os outros estavam normais. Então, assim, é um apelo. Eu acho que esse debate é fundamental. E se eu não tivesse passado tantos anos sem exposição solar, porque eu sempre fui indicada a não tomar nenhum tipo de sol, talvez eu não estivesse aqui, né? Ouvindo todos esses assuntos e tudo. Eu acho que tem que ser mais... É importante esse debate e muito há que se fazer, porque dentro dos hospitais, e acredito que nos cursos de medicina, esse debate precisa ser melhor fomentado, e na televisão, e nas revistas. Tá? Eu vou de ofício pedir para, como uma paciente do Dr. Cícero falou, eu vou de ofício pedir a você, Daniel, se você pudesse dar uma palavrinha também, só para completar, aí nós já vamos caminhando para o encerramento. Microfone. Se apresenta e fale. Bom, meu nome é Daniel Cunha, eu sou... Não vai, né? Vai, você puxa. Não, essa aqui não vai. Não, senta na cadeira e puxa o microfone. Eu sou paciente do Dr. Cícero já fazem 3 anos, que eu fui diagnosticado com esclerose múltipla. E comecei a fazer o tratamento convencional e foi muito sofrido essa experiência do tratamento convencional, porque eu tinha muitos efeitos colaterais. E eu tomava uma vez por semana e tinha esses efeitos colaterais todas as vezes que eu tomava. Eu ficava mais ou menos 2 dias baqueado. O que era, uma injeção? Era uma injeção. E eu ficava... Você comprava? Não, eu pegava pelo SUS essa injeção, né? Que custa super caro, só tomava ela porque eu pegava pelo SUS. E aí estava fazendo esse tratamento até que, por algum milagre, a minha mãe descobriu uma entrevista do Dr. Cícero na internet e marcou uma consulta para mim, e eu fui sem saber o que era, e o Dr. Cícero falou que eu podia largar as injeções e começar a fazer esse tratamento e que ia ficar tudo bem, né? O que nenhum médico tinha falado para mim até então. E aí o que acontece com esse tratamento, eu comecei a fazer, mas a primeira coisa que a gente pensa é por que não está todo mundo fazendo, né? Por que não foi me apresentado antes. E aí entrei
para participar disso como um ativismo mesmo, é um assunto que precisa ser debatido e a gente colocar a importância tanto da vitamina D quanto a questão das indústrias farmacêuticas, que é o que esse remédio ser tão caro é o que complica a história toda, né? O que complica que a gente consiga fazer com que a vitamina D chegue para mais pessoas. Então é isso, estamos tentando levar isso para todo mundo que precisa, porque é uma informação que muda a vida da pessoa muito rapidamente, assim. Você já teve alta, não? Já tive alta no final do ano passado, e desde que eu comecei a tomar, nunca mais tive absolutamente nada, levo uma vida perfeitamente normal, tirando a dieta e tomar água 2,5 litros por dia, que devia ser normal também, então tá tudo lindo. Muito bom. O Daniel tem muita importância porque muitos dos pacientes que chegam para consulta na clínica do Dr. Cícero é porque viram o vídeo que ele colocou e coloca frequentemente no YouTube. Hoje tem uma rede quase internacional, o Dr. Cícero recebe pacientes do mundo inteiro. O César perguntou se há outras clínicas. Há aquelas que aprenderam com o Dr. Cícero. Poucos médicos no Brasil que vieram, fizeram toda uma preparação e levam para os seus estados. Mas há na clínica dele pacientes do mundo inteiro, do Brasil inteiro. Claro que demora muito tempo para marcar consulta. E o que o doutor Cícero quer é que todo mundo faça. Ele não quer a clínica exclusiva para ele, né? Isso é muito interessante. Ou seja, aqui não é um comercial da clínica, mas é a nossa esperança de que as barreiras que hoje impedem a utilização desse tratamento possa ser universal, não apenas para aqueles que conseguem enxergar. Pois não? Oi, boa tarde. Eu queria só fazer uma pergunta, eu sei que a gente já está encaminhando aí para o encerramento. As duas palestras foram brilhantes aí em relação à vitamina D. Meu nome é Ana, eu sou nutricionista também de São Paulo. E, na verdade, minha pergunta, a gente debateu muito aqui, considerando a experiência do Dr. Cícero, em relação ao tratamento da vitamina D para diversas doenças, como esclerose múltipla e outras doenças degenerativas. Pensando na população normal, que não tem esse tipo de doença, mas, enfim, tem uma deficiência bastante importante de vitamina D, e aí a gente não precisaria fazer tratamentos com doses tão cavalares de vitamina D para a população em geral, pensando em uma política pública, como que você, Dr. Cícero, por exemplo, vê, no caso, por exemplo, veículos como lácteos, então bebidas lácteas sendo fortificadas com vitamina D, também sendo fonte de cálcio, e aí num tratamento de vitamina D, por exemplo, de pessoas com esclerose e outras doenças, tem que diminuir o consumo de cálcio para não ter um dos efeitos da toxicidade da vitamina D em relação aí, como o senhor comentou, a nefrocalcinose. Então, para a população em geral que não tem esse tipo de doença, você enxerga que a bebida láctea, sendo um produto naturalmente fonte de cálcio, ele poderia ser um veículo importante aí para a adição de vitamina D, pensando na população em geral, ou não? O Walter pode complementar essa resposta, né? Mas, fundamentalmente, isso é uma questão. Né? O que você está procurando ao fornecer uma dose para a população em geral? Você quer prevenção. Quando a gente fala nessas megadoses de 1.000 unidades por quilo de peso por dia, nós estamos falando em tratamento, não é prevenção. Então, quando você fala numa dose preventiva, você quer dar uma dose para deixar a população dentro dos níveis adequados de vitamina D, ou seja, são níveis entre 40 nanogramas por ml e 100 nanogramas por ml, esse é o seu objetivo, você não precisa se preocupar com cálcio. Não tem nenhuma preocupação com cálcio. Por outro lado, então a dieta para cálcio é livre. A minha filha toma 10.000 unidades de vitamina D há 4 anos e não faz nenhuma dieta. Nenhuma, absolutamente nenhuma dieta. Isso você produz por exposição solar, meia hora de exposição solar, dependendo da quantidade de pele que você tem exposta ao sol. Então não há por que se preocupar com o sol nessas doses preventivas, que seriam apresentadas, se preocupar com cálcio.
nessas doses preventivas que seriam oferecidas a toda a população. Então não há problema nenhum de colocar em alimentos lácteos, né? Por outro lado, quando você dá doses muito altas de vitamina D, você aumenta muito a capacidade do intestino do indivíduo. Isso agora nós estamos falando de terapia, né? Então aí você aumenta muito a capacidade do intestino de absorver cálcio, né? E você tem que limitar a disponibilidade de cálcio, não tirar todo o cálcio. Porque, veja, nós tiramos os alimentos que são derivados de leite e tiramos os alimentos como leite de soja, de arroz ou de aveia, que são artificialmente enriquecidos com cálcio. Mas se nós tirarmos até os alimentos que levam leite na preparação, como purê de batata, pão de queijo, pães em geral, bolos, biscoitos feitos de leite, se nós tirarmos até isso, o paciente, apesar de estar com uma dose alta de vitamina D, o nível no sangue, de cálcio no sangue, chega perto do limite inferior do normal e na urina está abaixo do normal. Ou seja, a questão toda é regular a oferta de cálcio no intestino para aquela dose alta de vitamina D que você está oferecendo. Nós não tiramos todo o cálcio é essencial à vida. Ele tem que ser administrado. Mas em pessoas que estão tomando superdoses de vitamina D, há a necessidade de você limitar a disponibilidade de cálcio na luz do intestino. O Walter está com uma proposta de lei, uma PEC, em que ele quer tomar atitudes face a toda a população, lançar mão de recursos que venham aumentar, de uma forma geral, o nível de vitamina D em toda a população, o que teria um efeito preventivo sobre várias doenças que já foram mencionadas aqui. Mas essa parte eu acho que ele pode complementar. Bom, só para reiterar, nós temos contactado a indústria alimentícia exatamente para ver essa possibilidade de aumentar a dosagem de oferta de vitamina D em produtos que sejam de consumo universal. Já existe isso nos Estados Unidos, existe em alguns países da Europa, só que a aprovação da Anvisa e dos órgãos técnicos que cuidam dos produtos de complementação em produtos alimentares brasileiros é muito baixo. Eu diria que, na minha avaliação, é pouco nos Estados Unidos, mas talvez seja lá o possível. No Brasil é mais baixo ainda, então nós não temos nenhuma fonte alternativa de vitamina D. Então, temos trabalhado com a exposição ao sol, com alimentação, e, se possível, um oferecimento por parte do sistema de saúde de complemento vitamínico de vitamina D, que hoje nós não temos. No mercado, tem produtos como Depura, e uma gota são 200 unidades. Vocês viram pela exposição do Dr. Hollick, vai ter que tomar muitas gotas para você ter o nível mínimo necessário para atingir a dosagem sanguínea. Nas farmácias americanas, nos supermercados americanos, Whole Foods, Walgreens, você compra nas prateleiras vitamina D de 10 mil unidades. Então, aqueles que não quiserem produzir em farmácias de manipulação, é só importar, que você terá a dose que o Brasil deveria ter. A Anvisa proíbe aqui, o medicamento não pode ter a gota acima de 200 unidades, para dar exatamente 400 para a criança, 800 para o adulto, que na nossa avaliação é uma dosagem muito baixa. Então, nós estamos trabalhando em vários níveis, seja na legislação, seja na articulação com o Ministério da Saúde, seja com a indústria de alimentação, mas também quebrar, eu diria, preconceitos muito fortes da área médica que fica assustada. A área médica fala em toxicidade da vitamina D. Ela, por si, não intoxica. O que precisa é um certo controle sobre o cálcio. Mas o doutor Cícero mesmo disse, ou seja, 10 mil unidades, não precisa nenhum controle sobre o cálcio, nenhum. Eu estava conversando com a nossa jornalista da Rádio Câmara, né? É difícil achar no mercado esses produtos. Então, na nossa clínica lá, tem que pedir em farmácia de manipulação, porque na farmácia normal você não vai conseguir encontrar o produto. Com a Anvisa, você também está trabalhando nesse sentido? Sim, nós já fizemos uma primeira reunião e temos uma amanhã às 9 horas da manhã. Que também é por ignorância, possivelmente.
Eu diria que é um complexo de informações. Tem muita ignorância, tem desinformação, tem, na minha avaliação, falta de acompanhamento do avanço científico. Ou seja, a qualquer momento que aparece uma nova informação, é só acessar os sites acadêmicos, né, o Cyrus ou o Google Escola, você vai ver que tem já milhares de trabalhos mostrando que há informação suficiente para mudar a prática médica brasileira, mas ela não acontece. Há um sistema, para ter uma ideia, não sei o Daniel Cunha e você, mas o Cícero brinca quando o paciente aceita tomar vitamina D e não remédio convencional, aí a pessoa fica em dúvida. Eu faço os dois juntos, tomo o convencional e tomo a vitamina D. O Cícero fala que se quiser continuar tomando o convencional, só vale a pena se gostar de injeção, mas não pelos seus efeitos. Mas o paciente fica inseguro. Só uma contribuição, está sendo um raciocínio paralelo que não tem nada a ver com a doença em si, mesmo com a vitamina D, e sim com o mercado. Já há alguns anos a gente vem lutando na área da medicina veterinária para que nós tenhamos laboratório de manipulação nessa área. A resistência aqui dentro dessa casa e na legislação brasileira é imensa, que mexe mais ou menos com 5 bilhões de dólares no Brasil. Então, tem questões econômicas que muitas vezes não é só o pensamento da ignorância ou conservador, porque não conhece e às vezes tende a reagir ou até a agir preconceito, do ponto de vista preconceituoso, mas também do ponto de vista dos interesses que tem por trás daqueles que fazem a abordagem por outro tipo de droga, de medicamento, e com certeza estabilizados, não querem mexer no status quo daquela situação. Então isso com certeza é uma situação, e geralmente quando você está propondo algo que seja mais acessível e de custo menor para a sociedade. Então tem toda uma resistência que eu vejo nessa área da medicina veterinária e possivelmente em alguns setores também da medicina humana. Não tem dúvida, e o pessoal trabalha um pouco para folclorizar, ela disse, ou seja, imagina pedir vitamina D com esclerose, não tem nada a ver. Se acessa os sites, tem milhares de trabalhos a respeito. Então, por que essa informação não é incorporada? Claro que tem tanto a desinformação como interesses, né? Quando o paciente aceita começar a tratar com a vitamina D e, portanto, não toma mais o remédio convencional, ele é procurado para ser convencido a continuar pelo menos os dois, mas não cometa a loucura de ficar só com a vitamina D, porque é muito perigoso, vai intoxicar, ou seja, começa uma série de questões para tentar impedir que isso se torne a prática habitual e eu diria preferencial no tratamento. Que não é só a esclerose múltipla, o Cícero talvez tenha a maior casuística do mundo de esclerose múltipla, mas os resultados vêm se acumulando nas doenças autoimunes, porque tem um polimorfismo genético que talvez seja a causa da doença autoimune. Com vitamina D você consegue reverter o polimorfismo. Alguma? Vamos em frente, tem mais. Vai precisar falar ao microfone. Desculpe. Meu nome é Magdalena, sou funcionária da Câmara, sou assessora técnica de comissões. Mas eu achei muito interessante essa audiência de hoje, porque o meu marido é de uma família muito grande, sobreviveram de 21 filhos, 17. E, lamentavelmente, 4 irmãos faleceram em razão da esclerose ou distrofia, ou as duas juntas. E eu ainda tenho 2 cunhados que já estão em estágio muito avançado dessa doença, já estão bem delimitados, né, dependentes. Aí eu pergunto para o doutor Cícero, que eu fiquei até muito feliz, porque quando eu descobri essa doença, eu já tinha filhos, eu fiquei desesperada. Aí meu marido fez um exame, um teste lá no Sarah Kubitschek, e disseram que ele não trazia na célula dele uma delas, ou a distrofia ou a esclerose.
Eu fiquei feliz, porque aí nem fizeram o teste nos meus filhos, né? E tudo indica que meus filhos não têm essa doença, graças a Deus. Aí eu pergunto ao senhor, primeiro, uma doença avançada, como no caso dos meus cunhados, que já estão bem avançados mesmo, tem ainda uma forma de ajudá-los assim, a tratar ou a dar uma vida mais prolongada para eles? E se essa doença, ela realmente é hereditária? Em primeiro lugar, acho que é necessário que a gente tenha certeza que nós estamos falando de esclerose múltipla e não de esclerose lateral amiotrófica, porque são coisas bem diferentes. Né? Em segundo lugar, a questão que se coloca é a seguinte: existe um modelo básico para a grande maioria das doenças. Você tem uma predisposição genética. Você pode ter uma predisposição genética a desenvolver essa doença. Mas para que você desenvolva essa doença ou qualquer outra doença a que nós venhamos a conversar, você precisa também ter um fator desencadeante, que pode ser um fator ambiental, pode ser um fator comportamental e pode ser um fator dietético, por exemplo. Você precisa juntar essas duas coisas para que você tenha essa doença. Então, o que se herda para a grande maioria das doenças é uma predisposição. É ao contrário do que ocorre quando se fala de doenças genéticas propriamente ditas. Né? Por exemplo, a síndrome de Down. A síndrome de Down, basta que você tenha a característica genética, você vai ter a doença. Mas para a grande maioria das doenças, a grande maioria das doenças segue esse modelo. Você tem uma predisposição genética. E para ter a doença, você precisa de um fator desencadeante. Eu queria só aproveitar essa pequena oportunidade de palavra para mencionar que, sob o meu ponto de vista, às vezes a gente se coloca numa posição em que acha que duas pessoas estão discutindo de uma forma antagônica. Por exemplo, pode parecer que nós estamos brigando com os dermatologistas. Na realidade, é apenas uma questão de bom senso. Nós não estamos dizendo que não existe doenças ou condições clínicas em que a pessoa não pode se expor ao sol. Pode até existir essas condições clínicas, uma pele mais sensível, tem que ter menos exposição solar. Mas toda vez que o dermatologista recomendar redução da exposição solar, o uso de filtros solares, fotoprotetores, ele tem a obrigação de corrigir a deficiência da vitamina D, que de outra forma ele certamente iria provocar. E essa deficiência da vitamina D iria provocar muito mais problemas do que aquele que ele está querendo evitar através do aconselhamento de evitar a exposição ao sol. Então, é uma questão de simplesmente ter bom senso. Você precisa recomendar a esse paciente reduzir a exposição solar, então você tem que dar vitamina D, e tem que dar vitamina D não nessas doses homeopáticas que são recomendadas, que são simplesmente, do seu ponto de vista, eu não sei, eu espero que eu não esteja ofendendo ninguém, mas do seu ponto de vista científico, são ridículas. Né? Já existem publicações, inclusive feitas pelo professor Hollick, demonstrando que elas não modificam em nada o nível plasmático de vitamina D. Assim mesmo, continuam sendo chamadas de doses recomendadas por questões alheias à ciência e muito provavelmente relacionadas a interesses econômicos. Né? Então, essa é a mensagem que eu queria dar. Nós não estamos brigando com os dermatologistas, mas estamos dizendo que se eles recomendarem o uso de protetor solar, eles têm que suplementar a vitamina D em doses fisiologicamente realistas e não nessas doses homeopáticas que são aconselhadas.
Meu nome é Georges, eu sou paciente do Dr. Sérgio, indiretamente do Dr. Cícero, e pensando assim, mais nas pessoas que estão para frente e não muito em mim, eu pensei numa coisa, recomendar que as escolas tenham um tempo, pelo menos de 15 minutos diários, para a exposição solar das crianças. Eu ouvi uma coisa uns dias atrás, no domingo, que me deixou muito preocupado. Quando começou o serviço 156 do GDF aqui em Brasília, que é um serviço de ouvidoria, as professoras da escola primária começaram a receber muitos processos por causa do Ministério Público, porque as crianças estavam se machucando na hora do intervalo. Então, o que as professoras começaram a fazer? Começaram a deixar as crianças dentro da sala de aula, ou seja, não expuseram mais elas ao sol, então as crianças estão começando a ter essas deficiências todas que foram apresentadas. Então, era para pedir, especificamente no projeto de lei, talvez, que seja incluída essa, talvez, uma obrigatoriedade de levar as crianças, tendo, lógico, sempre em consideração qualquer problema que tenha dermatológico, alguma coisa, e que isso seja tornado obrigatório nas escolas, essa exposição ao sol, para evitar essa carência da vitamina D nas crianças. Eu vou te passar o projeto fala isso. Os trabalhadores em situação de confinamento, aos estudantes das escolas, aos pacientes de unidades hospitalares, aos presos. Todo mundo fala, não, mas o preso já tem direito aos 30 minutos de sol. Não é verdade, ele tem 30 minutos de liberdade da cela. Chama um banho de sol, mas não é o sol que eles estão interessados, até porque os governantes da área presidiária nunca tiveram muita ideia sobre o papel do sol. Então, já está no projeto, mas eu te passo depois, e agradeço o seu reforço, porque as crianças, além disso, hoje fazem atividade física e esportiva em ginásios, quadras cobertas, já não tomam mais sol. Sol é perigosíssimo, segundo todo o sistema. Muito obrigado. Outra coisa, agradecer a vocês três pelo trabalho, porque eu acho que esse trabalho, assim, para os próximos anos, pela abrangência da vitamina D, é uma coisa revolucionária, sem dúvida. É uma coisa para ficar na história mesmo. Agradeço muito, César. Só mais um dado para saber da importância assim, dessa coisa da dermatologia e a falta de, na verdade, bom senso e equilíbrio. Aqui deve ter mais de 15 projetos tramitando sobre protetores solares. Eu, inclusive, estava investigando uma questão da incidência, depois eu acabei tendo um estudo feito aqui e acabei não apresentando, da questão da carga tributária em cima dos protetores solares. E queria que ele saísse da classificação de cosméticos para medicamentos. Então, assim, e tem dezenas de projetos. Isso é só para ver como que essa coisa, praticamente consensada na sociedade, por interferência, evidentemente, do conhecimento e aí, ou da falta, né, do conhecimento, mas da ação dos dermatologistas. Eu fui... quase fiz dermatologia, fiz monitor, então tenho muita proximidade. E assim, a gente fica muito surpreso que a gente, quer dizer, nós estamos aí com o que eu chamaria de uma iatrogenia, porque há uma interferência forte na sociedade desse pensamento e assim, são muitos anos, são décadas de formação nas universidades. Esse movimento aqui, que em certo aspecto ele é revolucionário, a gente tem que fazer uma grande mobilização, porque ele levará também algum tempo para reverberar e chegar profundamente em todas as camadas aí da sociedade e dos vários países, porque fomos criado uma certa cultura de que sol não. A ponto, estou falando particularmente, eu que moro na praia, adoro quando tem chuva e quando tem o tempo nublado. E você é médico. E eu sou médico. Então, obrigado. Não, eu só queria reforçar, 15 projetos, parece ter uma movimentação para criar uma comissão especial para resolver rapidamente esse assunto. E antes de apresentar o nosso projeto de sol e vitamina D,
Eu fui dar uma estudada na história. O único projeto sobre vitamina D da história do Congresso é o nosso. Tem de flúor, tem de selênio, tem de zinco, tem de tudo. Mas de vitamina D, esse é o único. Torroli, como é que é isso lá fora? Tem legislação a respeito do sol? Ou não? Nos Estados Unidos, na Europa? Right. So in the United States, the American Academy of Dermatology has a simple concept, which is that you should never be exposed to one direct ray of sunlight for your entire life. Exposto para um raio solar por toda a sua vida. Que é tolo. Na Austrália, o capital de câncer de pele do mundo, agora os dermatologistas estão começando a recomendar a exposição solar realista. Mas como eu mencionei, vocês precisam ser mais realistas sobre suas recomendações, porque antes das 10 da manhã, você não cria vitamina D, e depois das 3 da tarde também não. Então depende do tempo do ano, da época. Então nós temos muita informação que vocês podem usar para essas recomendações, e que é muito mais saudável e razoável. Então, eu acho que uma exposição responsável ao sol deveria fazer parte da legislação, sim. Porque você está correto, o mundo sofreu uma lavagem cerebral por 40 anos, porque todos se preocupavam tanto com câncer. E sim, câncer de pele é realmente o câncer mais comum, mas é câncer não melanoma, então é fácil de detectar, é fácil de tratar, especialmente no rosto, especialmente de excesso à exposição solar. Não tem a ver com exposição sensata ao sol. Não existe evidência de que essa exposição sensata, responsável ao sol, vai aumentar a sua chance de câncer de pele. Nós estimamos, baseado em todos os dados, que nós reduzimos em 25% as doenças crônicas associadas à vitamina D, que tem enormes implicações na saúde e essa é uma questão muito importante. Saiu um artigo na Folha falando desse projeto. Foram entrevistados, se não me engano, um endocrinologista e um dermatologista, e a opinião deles que o projeto, propondo 15 minutos, 3 vezes por semana, é radical. Essa é a opinião deles. É radical. Torroli acaba de dizer que não há evidência de que 15 minutos, ou seja, uma exposição sensata em relação ao sol, cause qualquer tipo de doença de pele. Tá certo? Ou seja, está muito claro e não há ninguém no mundo que tenha acumulado tanta informação como o Dr. Holick. Pois não? Vamos fazer a última pergunta? Eu tenho que liberar os dois, porque vai ter uma audiência com o ministro da Saúde daqui a pouquinho. Eu sou o Pedro, faço parte do grupo de pesquisa lá na UNB em doenças crônicas, genética e atividade física, e também de fisiologia do exercício. E uma das dúvidas que eu fiquei aqui, que já encontrei alguns estudos, né, que atividades físicas de longa duração dá um certo declínio na imunidade, né? E isso já foi verificado em atletas, e eu gostaria de saber se, para pessoas normais, fazem atividades físicas ou de longa duração ou de muita intensidade, a mega dose de vitamina D também é recomendada. Right. So, and just as Dr. Cicero had said, that even though there is some people out there saying that because vitamin D at high doses alters your immune system, doses altera seu sistema imunológico, que é incorreto que ele está inibindo o seu sistema imunológico. É um modulador imunológico e ajuda você a manter boa saúde imunológica. Existe uma interessante observação sobre que exercício extremo e programas que alguns homens associam com um risco maior para ALS, nós não compreendemos porquê, mas nós achamos que talvez uma alta dose de vitamina D ajude a combater. Doutor Cício, para final words.
Dr. Cícero, final Bom, words. é interessante chamar de Well, it's radical interesting to call poucos that minutos some people are de calling exposição solar. a few minutes Talvez of sun exposition, sun se diz, e exposure já era radical. comentado na época em que eu me formava em When I medicina, was graduating que from college for medicine, esse problema talvez tivesse sido a causa da Revolução Francesa. Porque na época da Revolução Francesa, os nobres, as meninas nobres, elas eram aconselhadas a usar luvas e sombrinhas para não se expor ao sol e não deixar a pele queimada, não deixar a pele escurecida. Porque dessa forma, se conseguiria ver as veias azuladas, né, e através da pele, e isso deu a origem ao nome sangue azul. Né? Se elas se expusessem ao sol, elas ficariam com a pele pigmentada e não se veria o sangue azul. O sangue azul decorre dessa situação. Ocorre que as meninas nobres, então, elas desenvolviam muito mal os quadris. Né? Então, quando elas engravidavam, isso era uma verdadeira tragédia para a menina. Ela pensava que ela tinha alta chance de morrer no parto. Então, o que acontecia? As nobres gestantes procuravam se alimentar ao mínimo possível durante a gestação. Então, para que o feto, a cabeça do feto tivesse um diâmetro pequeno e pudesse passar pelo canal estreito do quadril. Né? Então, se diz que isso deu origem a reis com uma cabecinha, um cérebro muito pequeno, né, que foram incapazes de perceber o problema social que estava ocorrendo na França naquela época, né, e simplesmente ignoraram a situação do povo e levaram a situação a uma situação extrema que levou eles a perderem não só o trono, mas também a cabeça. Né? Hoje, olhando para essa questão da vitamina D, a gente pode pensar que não só o cérebro pequeno deve ter jogado um papel nisso aí, mas também o cérebro que se desenvolveu no útero materno em deficiência de vitamina D por baixa exposição solar. Então, a vitamina D, a falta da vitamina D pode provocar dificuldade cognitiva e talvez seja por isso que essas pessoas estejam chamando essa atitude de 15 minutos de exposição solar como muito radical. Muito obrigado pela atenção. Esse é o Dr. Cícero. Eu acompanho na clínica, ele, quando o provoco, ele leva a ironia dele, num jeito elegante de fazer a sua ponderação crítica. Né? Nós somos a uma área científica, porque estamos pensando em esses casos tratados na clínica, dar um tratamento científico, a produção de um trabalho, para mostrar para a humanidade de que é possível, pelo menos na esclerose múltipla, você fazer um tratamento muito adequado, muito barato e que cure. Né? E nessa reunião que tivemos com o Instituto de Ciência, para pedir uma verba para fazer a pesquisa, o diretor perguntou, mas escuta, não poderia ser uma coincidência, ou seja, o paciente, porventura, ter se curado? Aí o Cícero vira para ele assim, vira a cabeça e fala, mas 1.200 coincidências? Será que não é um exagero? Você lembra disso? Não é possível, ou seja, cientificamente não há mais o que provar. O que nós sentimos apenas é não dar oportunidade a tantos que estão aí incomodados por esse tratamento convencional caro e muito lesivo, como o próprio Daniel falou, é muito dolorido os sintomas que acontecem após a medicação são muito desagradáveis e poderiam absolutamente ser evitados. Eu queria muito agradecer a Rita Galli, a esposa do Dr. Cícero, que nos acompanha, que nos ajuda a dar estrutura científica para tantos trabalhos ainda que serão produzidos, ela que não pôde vir, mas é uma sustentação importante lá na clínica. Queria
As palavras finais aí ao Dr. Michael Holick, agradecer a presença de todos, dizer que todos que conseguiram de maneira persistente ficar até o final, nós vamos garantir um livro para cada um, tá certo? Eu até pensei em trazer umas gotinhas de vitamina D aqui na saída, mas teria que deixar na geladeira, então não foi possível, mas nós recomendamos a todos que acreditarem, pode tomar 10 mil unidades sem nenhum problema, na nossa avaliação. Se tiverem um pouco de dúvida, tomem um pouco menos, mas eu e o Cícero tomamos sem nenhum problema, a gente percebe que há uma melhora evidente. E queria pedir ao departamento médico daqui, eu falei muito com o Dr. Ray Greaves, se a gente pudesse trabalhar um pouco mais juntos, tentar fazer um trabalho de pesquisa aqui dentro, quem sabe trabalhar para que o pessoal tome mais sol, depois testar os resultados. Eu tenho certeza que no departamento haveremos menos internações, menos ou consultas. É muito passível de ser testado. Isso porque nós temos um contingente muito controlável aqui na Câmara Federal. Eu sugiro que a gente ainda se esforce para fazer um trabalho conjunto com toda essa gama de informações que nós temos hoje. Então, uma sugestão que eu queria reforçar aos senhores que representam aqui nessa reunião o Departamento Médico. E, antes de encerrar, quero agradecer a presença de todos, aos nossos funcionários, à internet que nos transmitiu, e queria passar a palavra ao Dr. Holick para as suas palavras finais. Well, again, thank you so very much for the opportunity to be here. And what I'd like to say is that, o que eu gostaria de dizer é que não existe nenhum efeito negativo de aumentar a sua vitamina D. Então, exposição responsável, sensata ao sol, com a suplementação, garantir que seus filhos, todos os membros da sua família têm isso e você vai ter muito mais saúde. Muito obrigada. Está encerrada a sessão.